E uma rede de espiões da Rússia que usa o Brasil como base de operações. Mas uma investigação da Polícia Federal traz indícios de que vários russos conseguiram documentos brasileiros de forma legal. Esse é Eric Lopes, um empresário de sucesso, dono de uma joalheria de Brasília que fazia peças refinadas e exclusivas, como esse anel de esmeralda e 18 diamantes em ouro branco. Mas era tudo mentira. Joias, negócio e nome brasileiros eram de fachada. A Polícia Federal descobriu que Eric, na verdade, é Alexander Andreyevich Utkin, apontado pela investigação como um espião russo. A loja funcionava aqui neste prédio, no centro de Brasília. Funcionários que não querem se identificar afirmam que o russo sempre disse que era brasileiro, apesar do forte sotaque, e afirmam que a joalheria fechou do dia para a noite. O suposto espião desapareceu do mapa. Um caso que não é isolado. A PF identificou uma suposta modelo brasileira, também investigada como espiã russa, se passando por estudante em Harvard, nos Estados Unidos. Outra era uma turista há mais de 2 anos viajando pela Grécia. Na Holanda, um russo com passaporte brasileiro tinha passado em um estágio no Tribunal Penal Internacional para se aprofundar sobre crimes de guerra na Ucrânia. Russos também com documentos brasileiros entraram na mira de autoridades em Portugal, Uruguai, Namíbia, Irlanda e Jordânia. Uma saia justa internacional, como mostram esses telegramas diplomáticos. As embaixadas brasileiras em Haia e em Moscou foram acionadas para repassar documentos de Victor Miller Ferreira, um suposto brasileiro que teve a entrada negada na Holanda. Ele se dizia carioca, mas se chamava Sergei Cherkassov. Você vê que interessante? A gente está falando aqui de algo que, quando a gente começa a entrar mais sobre investigação digital, aprender mais sobre esse assunto, um tópico que é muito interessante, você há de concordar comigo, de espionagem. E não é de hoje, tá? Aqui foi, falado sobre uma rede de espiões, possíveis espiões com base aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, certamente em vários países. E eu comecei a me pegar pensando, por exemplo, quanto de coisas que a gente não sabe. Por exemplo, quando a gente começa a estudar sobre inteligência, sobre segurança da informação, e dentro da própria área de segurança da informação, a gente tem um tópico chamado OSINT. Tá aqui, ó, inteligência de código aberto, chamado OSINT. Aí seria a tradução para Open Source Intelligence. E aí, quem que pode utilizar o OSINT? Só para você entender aqui o contexto da onde a gente quer chegar. São informações de código aberto que qualquer pessoa pode utilizar, tá? A gente tá falando aqui, ó, quem que usa? Governo, aplicações da lei, militares, jornalistas, investigadores de todos os níveis, segurança da informação, inteligência de ameaças cibernéticas e vai até o nível, sim, de espionagem. Você viu que ele no começo da matéria ele fala, olha, o espião estava aqui para pegar documentos brasileiros, a gente não sabe o que ele pegou, mas tudo isso cria inteligência. Uma coisa interessante, só para você ter uma noção do quanto isso pode chegar, é que, por exemplo, os governos, isso... quero compartilhar com você um pouco que eu comecei a pensar ali, tipo, o tanto de coisa que a gente não sabe. Por exemplo, os governos, eles têm muitos playbooks, eles têm muitos arquivos, documentos de análises. Então, por exemplo, via satélite, arquivos e softwares que eu imagino o quanto a gente não está atrasado e a gente não sabe. Por exemplo, quando saiu... isso não é de hoje, tá? Tem até um filme que eu recomendo, depois vocês podem assistir, que é o Jogo da Imitação, que fala bastante sobre essa coisa de espionagem, o filme Jogo da Imitação, tá? É o britânico, o Alan Turing lá da computação, ele quebrou os códigos secretos nazistas, tudo isso é espionagem, galera, isso é muito legal. Mas onde eu quero chegar? Quando a gente fala sobre isso de entender o que os governos têm, e nessa parte de investigação digital ela se aprofunda muito mais, eu tô falando o seguinte, isso é o que a gente conhece. É isso que eu ia falar. Quando saiu em 2017 os arquivos da CIA sobre técnicas avançadas de investigação, saiu em 2017 coisas que eram usadas muitos anos atrás. Então em 2017 eles já estavam muito mais avançados. Então, por exemplo, a gente fica muito feliz de utilizar, por exemplo, o ChatGPT, maravilhoso, eu uso todo dia. Imagina, você dá um comando, um prompt, ele dá tudo aquilo. Imagina o que os governos já não têm, a tecnologia que eles já não têm. Quando saiu a grande notícia icônica sobre o Pegasus, aquele vírus que infectava só de enviar uma mensagem, sem interação nenhuma com o usuário, lembra disso? Ele saiu, que já estava sendo usado há anos
pelo governo americano, tecnologia israelense. Então, eu fico imaginando quanto a gente não está atrasado, a gente fica feliz, né, por várias tecnologias. Eu, por exemplo, aqui passo para os alunos diversas tecnologias a gente consegue ter esse acesso. Às vezes você tem que, obviamente, ter um pouco mais de conhecimento. Então, por exemplo, eu como uma pessoa comum, claro que a gente tem algumas parcerias, alguns departamentos de inteligência, mas pessoa comum, consigo, por exemplo, fazer uma busca por um usuário, saber no mapa aqui em tempo real o que estão falando, quais são os níveis aqui, a gente tem sentimentos, ó. Então, se é negativo, se é neutro, se é positivo, e aí a gente consegue filtrar tudo isso, o tempo, os top 5 países agora, a análise de cada um deles, quais são os que estão mais postando. Tem um outro site aqui também, você pode procurar por algum tema específico, uso muito, inclusive, alguma menção, por exemplo, para pesquisar sobre golpes. Então eu jogo, e aí ele já começa uma busca em tempo real, ó, real time, e aí ele vai começando a trazer posts. Olha, o usuário falou sobre isso, o usuário falou sobre aquilo, então a gente fica um pouco mais antenado. E isso tudo eu tenho aqui. Imagina os governos, entende? E quando a gente até ia falar sobre isso, espionagem e tudo mais, os governos eles têm alguns relatórios desses, ó, e a gente aprende muito. Inclusive isso aqui de uma análise de sombra foi utilizado, comentei nos stories, quem acompanha viu, que para a captura do Bin Laden, saiu até na Netflix, recomendo um documentário, onde foi utilizado muito o Synth, repito, para identificar que era ele dentro da casa. Como que eles fizeram isso? Para capturar eles por cima, via satélite, olharam a sombra do Bin Laden, e aí pela sombra determinaram o tamanho dele e falaram, realmente é ele. Tipo, tem muita chance de ser ele pelo tamanho da pessoa que caminhava ali. E, foi muito interessante, bem legal mesmo. Deixa eu ver se a busca trouxe aqui, ó. A busca trouxe, ó, o monitoramento, vários lugares, o golpista e tal, num gov, num site, numa rede social e várias outras informações. E aí a gente tem diversos, aqui como eu falei, né, diversos sites, monitoramento, a gente consegue ter mapas e mapas de várias, e isso aqui eu já comentei inclusive aqui nos Reels mesmo, no Brasil, Banco Nacional, pesquisa de pessoas, pesquisa de CNPJs, em diversos outros países, qualquer país, e agora eu repito, pensa comigo, você já parou para pensar nisso? Imagina o que os governos, eles não têm. Isso aqui, gente, é um site de busca marítima. Ó, eu consigo saber embarcações, portos, faróis, as empresas que estão operando em algum país específico no tráfico marítimo, ó, Marine Traffic. Aqui a galeria de foto, as estações, a área coberta por alguma embarcação específica, a que está parada, a que está em andamento. Se eu clico em cima, a gente consegue saber até o tempo que ele tá andando aqui. Isso é bem interessante. E aí, busca por e-mails, por telefones. Então, por exemplo, se eu jogo aqui um e-mail, a gente consegue saber várias outras informações. Eu vou pesquisar, ó. Olha só que legal, ele já começa a estabelecer uma conexão em várias redes sociais. Isso eu estou falando de pessoas que podem fazer essas buscas, né? Ele começa a fazer uma busca lá no Adobe, na Apple, em vários outros lugares diferentes, ó. Várias outras redes. A geolocalização, você consegue, por exemplo, jogar uma imagem. E repito, eu estou utilizando softwares que nós conseguimos ter acesso. Imagina o que os governos não têm, muito mais, né, aprofundado. Então a gente consegue jogar uma imagem, aqui eu joguei uma imagem no meio do mar, ó, e ele já identificou possivelmente aonde aquela imagem pode ter sido tirada. Isso é maravilhoso. E se você gosta desse assunto, se você quer aprender mais sobre investigação, sobre cibersegurança, eu quero te convidar, tá? Dia 9 de junho, eu vou ministrar ali uma imersão em cibersegurança, investigação digital, e para quem participar, eu vou disponibilizar 100 ferramentas de investigação online, tá? O poder do Synth é exatamente o nome desse e-book aqui que a gente criou, para várias das informações, seja ela telefone, seja e-mail, seja nomes de usuário e muito mais, tá? E aí você vai conseguir ter muito mais conhecimento, saber um pouquinho mais sobre esse mundo, é o que eu compartilho diariamente com os alunos lá da comunidade da formação Foco em Sec. Então espero que tenha curtido, comenta aqui a sua opinião, esse vídeo aqui ficou um pouco maior, mas pra gente trazer esse lado mais pensativo, né, de reflexão mesmo. Tipo, a gente tem essas tecnologias, essas ferramentas disponíveis para nós, imagina os governos que têm agentes de campo, que pode financiar pessoas, podem financiar empresas de tecnologia, talvez tecnologias que a gente nem sabe que existe. Fica aí a reflexão e o questionamento. Comenta aqui o que você achou, se curtiu, já deixa um like, já compartilha para a gente conseguir criar essa inteligência, né? Sair um pouquinho das coisas padrões e começar a pensar mais. Tamo junto e até a próxima.